Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Saudação e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos e amados, nós estamos reunidos no amor de Cristo nesta manhã para meditarmos a Sua palavra e fazer a nossa oração da manhã, pedindo a Deus as graças e bênçãos sobre cada um de nós, sobre nossas vidas, sobre as pessoas que pedem as nossas orações, sobre os doentes, aqueles que estão nos leitos de hospitais, UTIs, em casa, aqueles que farão a sua passagem no dia de hoje. Peçamos que o Senhor bondoso dispense graças e bênçãos sobre cada um deles. Rezemos pela conversão dos pecadores e pelas almas do purgatório. Hoje, a Igreja celebra a memória facultativa de Santa Brígida religiosa. Oremos. Ó Deus, conduziste Santa Brígida por diversos caminhos da vida, na contemplação da paixão de vosso Filho. Lhe ensinastes de modo admirável a sabedoria da cruz. Concedei-nos que, buscando-vos em todas as coisas, sigamos fielmente o vosso chamado. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. A semente é de Deus, a palavra. O Cristo é o semeador. Todo aquele que o encontra, vida eterna encontrou. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as sementes. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por sementes. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados, celebramos hoje o dia de Santa Brígida. Brígida era uma mulher nobre, esposa, mãe de 8 filhos e fundadora da Ordem do Santíssimo Salvador. Nasceu em 1303, em Finsta, Suécia, e tinha uma vida moderna. Viajava muito, teve experiências místicas e escrevia cartas aos príncipes europeus e ao Papa. Em avião,
para que voltasse para Roma. Brígida, quando criança, tinha certamente um caráter forte e decisivo. Pertencia a uma família aristocrática. Embora sentisse a vocação religiosa, aceitou casar-se com Ulf, o governador de um importante distrito do Reino da Suécia, a pedido do seu pai. A primeira parte da sua vida, marcada por uma grande fé, foi dedicada a um casamento feliz, do qual nasceram 8 filhos. Uma dentre eles, Catarina, que a seguiu até Roma, também foi canonizada. Junto com seu marido, adotou as regras da terciária franciscanas e fundou um pequeno hospital. Guiada por um erudito religioso, estudou a Bíblia, a ponto de ser apreciada por sua pedagogia. Por isso, foi convocada pelo rei da Suécia para encaminhar a jovem rainha à cultura sueca. Após mais de 20 anos de casamento, seu marido faleceu. Assim começa a segunda parte da sua vida. Brígida fez uma escolha decisiva, despojou-se dos seus bens e foi viver no mosteiro cisterciense de Alvastra. Naquela época destacava-se muitas experiências místicas, depois relatadas nos 8 livros das Revelações. Aqui também teve início a sua nova missão. Em 1349, Brígida foi a Roma para obter o reconhecimento da sua ordem, dedicada ao Santíssimo Salvador, que deveria ser composta, segundo seu desejo, de monjas e religiosas. Então decidiu estabelecer-se na Cidade Eterna, em uma casa na Praça Fernece, que ainda hoje é sede da Cúria Geral das Brigidinas. Porém, sofria por causa dos maus costumes e da degradação generalizada da cidade, que ressentia muito pela ausência do Papa, que na época vivia em Avignon. O ponto alto da sua missão, como de Santa Catarina da Sena, sua contemporânea, era pedir ao Papa para voltar ao túmulo de Pedro. Outro aspecto do forte compromisso de Brígida era a paz na Europa. Naquele tempo, as suas obras de caridade foram decisivas. Ela, que era nobre, vivia na pobreza a ponto de pedir esmolas nas praças das igrejas. Aquele também era um período de peregrinação a vários lugares da Itália, de Assis a Gargano. Enfim, a peregrinação das peregrinações à Terra Santa. Brígida tinha quase 70 anos, mas isto não influenciou seu desejo. O ponto central da sua experiência de fé foi a paixão de Cristo, como também a Virgem Maria. Testemunhas disso foram o Rosário Brigidino e as orações ligadas às graças particulares prometidas por Jesus a ela,
para quem os praticasse. Santa Brígida faleceu em Roma em 23 de julho de 1373. Confiou a ordem à sua filha Catarina, que ao se tornar viúva, se juntou a ela, quando vivia em Farfa. Seu único remorso foi o de o Papa não ter ficado definitivamente em Roma. Na verdade, em 1367, o Papa Urbano V tinha voltado, mas foi apenas por um breve período. Gregório XI estabeleceu-se definitivamente em Roma, mas alguns anos depois da morte de Santa Brígida. Santa Brígida, canonizada em 1391 por Bonifácio IX, Santa Brígida é a padroeira da Suécia. Em 1999, foi declarada também copadroeira da Europa pelo Papa João Paulo II. Na ocasião, o Papa destacou: a Igreja, sem se pronunciar sobre cada uma das revelações, aceitou a autenticidade do conjunto das suas experiências interiores. Queridos e amados, ao olhar para o testemunho de Santa Brígida, nós podemos ver aqui o verdadeiro solo fértil, que foi o coração de Santa Brígida, aonde a palavra de Deus caiu, aonde a semente boa da palavra caiu e frutificou 100, 60 e 30. O solo ao qual a palavra de Deus cai, e é um solo receptivo, um solo fértil do desejo, da bondade e do amor de Deus, este solo torna-se extremamente frutífero, porque os frutos não são a partir de si mesmo, mas sim a partir da palavra que transforma, a partir da palavra que encoraja, a partir da palavra que fortalece, a partir da palavra que impulsiona para a vida. Nós vemos que no Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus é o semeador, é Ele que sai a semear, é Ele que lança as sementes. Os tipos de solos são os tipos de corações encontrados. Pedregoso, cheio de espinhos, mas também há solos férteis. Os pedregosos, a palavra não consegue aprofundar-se. Então, a palavra, ela não enraiza, ela não torna-se viva, porque este solo está impróprio. Então nós temos que preparar o solo do nosso coração para acolher a palavra de Deus. Outro tipo de solo é o solo cheio de espinhos. Muitas vezes o nosso coração, ele está espinhoso. Muitas vezes o nosso coração, ele está como que trancado e impossibilitado de ser receptáculo da palavra de Deus. Está impossibilitado
de receber a graça santificante de Deus. E isto tudo faz com que este solo ele torne ainda mais ressequido, torne ainda mais insuficiente e a palavra nunca frutifique neste solo. Então olhemos para Santa Brígida. A primeira obediência que teve foi ao seu pai. Olhou para o pedido do pai, não foi contra, e Deus concedeu uma pessoa decente para viver ao seu lado, e ali viveu até a morte. A morte o separou. Mas ela tinha em seu coração a semente da palavra, a semente da transformação. E por isso ela não parou. Ela não ficou no luto, ela não ficou chorando uma viuvez, mas sim ela se colocou a caminho do Senhor. E a caminho do Senhor, seu coração foi capaz de frutificar 100, 60 e 30, porque ela desejava ardentemente o reino celestial. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, onde está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, e não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São José, rogai por nós. Santa Brígida, rogai por nós. Oremos. Deus onipotente, a atuação deste divino sacramento, na festa de Santa Brígida, nos ilumine e nos inflame, para que sempre ardendo de santos desejos, demos copiosos frutos de boas obras. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Senhor Jesus, agradeço a todos. Que Deus derrame graças e bênçãos sobre cada um de vocês. Quero dizer aos que não são inscritos no canal, se inscrevam, assinarem as notificações para receber os conteúdos. Deixe o seu joinha, assim você ajuda a fortalecer o canal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que as bênçãos de Deus Todo-Poderoso, por intercessão de Nossa Senhora de São José e de Santa Brígida, desça sobre cada um de nós e permaneça para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos na paz, que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Tenham todos um abençoado dia.